Finalmente nasceu meu canal no YouTube, tão sonhado e tão desejado. Finalmente consegui colocar em prática, né, um projeto que estava no papel há muito tempo. E agora criei coragem. E é isso, estou muito feliz, sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, sou de Janine Kiratsa, muito prazer. Uma fotógrafa vinda do interior para o mundo. Atualmente moro em Itanhaém, no litoral de São Paulo. E hoje, nesse primeiro vídeo, eu quero postar aqui, contar para vocês um pouquinho da minha trajetória na fotografia. Como que foi o meu despertar na fotografia, enfim, contar realmente a minha história para vocês. Então, roda a vinheta e já já eu volto. Bom, antes de mais nada, eu quero falar pra vocês, eu sei que vocês devem estar cansados já de ouvir isso, mas, gente, isso ajuda demais, demais. Então, já se inscreve aqui no meu canal para receber todo tipo de conteúdo que eu vou postar aqui. E já curte esse vídeo para o algoritmo entender que você gostou, entregar para mais pessoas e sempre te entregar também meus conteúdos. Aqui no canal eu vou postar várias dicas sobre fotografia, edição, lifestyle, fotografia na prática, enfim, eu já tô cheia aqui de conteúdo para postar para vocês, ansiosíssima para colocar em prática tudo que eu sempre sonhei nesse canal. Hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre mim, para vocês conhecerem um pouquinho da minha história, da minha trajetória na fotografia, que não foi nada fácil, é uma história muito doida. E nesse vídeo vocês vão conhecer um pouquinho sobre mim. Vai ser um vídeo um pouquinho mais leve, com não tanto conteúdo assim, mas para vocês me conhecerem por ser assim, ficar gravado aqui esse primeiro vídeo do canal. Bom, minha história com a fotografia sempre foi um negócio assim muito doido. Quem me conhece sabe que eu sempre fui super, sabe, fora da casinha, criativa, ativa. O caminho das artes sempre me tomou, sempre gostei muito de atuar nesses projetos mesmo que tem nas escolas e tudo mais, né? Atuar no teatro, cantar, e a fotografia também fazia parte disso. Sempre olhava os objetos de uma forma diferente, sabe? Ficava olhando os objetos, as cenas, os pôr do sol e já imaginando uma fotografia pronta. Então a fotografia sempre fez parte de mim, do meu eu, sabe? Sempre foi assim um negócio muito natural. E quando eu tinha em torno assim de uns 13 anos mais ou menos, eu ganhei uma câmera da minha mãe. Acho que todo mundo já teve essa câmerinha, que é aquela prata pequenininha. E eu levava pra tudo que é canto da vida. Levava na escola, tirava foto das minhas amigas, tirava foto dos mosquitos, tirava foto de tudo. Papel no chão. Eu vou encontrar algumas fotos antigas minhas aqui e vou postar pra vocês. E eu sempre tive muita percepção mesmo da fotografia. Eu sempre olhava alguma coisa e já criava aquela foto. E levava minha câmera para tudo que é canto, sempre treinando mesmo o meu olhar. Sempre tive esse olhar mais apurado, digamos assim, para as coisas, né? Eu observava as coisas diferentes das outras pessoas. Coisas que passavam tipo... Coisas que passavam desapercebido pelas pessoas e eu capturava pela minha camerinha lá. E eu adorava e tenho assim um acervo muito legal dessas fotos dessa época. É muito legal ver como eu realmente já tinha mesmo, né, essa vontade mesmo de fotografar desde muito nova. E também uma coisa assim que veio assim natural com o tempo pra mim foi a questão da edição. Eu não lembro como foi que eu descobri o Photoshop, mas assim, eu descobri o Photoshop e eu já tinha essa percepção de que a foto nem sempre sai realmente pronta da câmera. Não quer dizer que eu fosse menos profissional, quer dizer que eu já tinha essa percepção de que a câmera, ela imita os nossos olhos. Mas como ela é algo criado pelo ser humano, ela não é perfeita. Então, aquilo que sai da câmera não é exatamente aquilo que os nossos olhares estavam vendo no momento, né? Então, a câmera ela não capta 100% daquilo que a gente está vendo. Ela tenta imitar e reproduzir aquilo, mas nunca sai 100%.
E a edição nada mais é do que a cereja do bolo, né? Você vai tentar aproximar essa imagem do que você viu na realidade, do seu olhar, de como o seu olhar captou aquela imagem. Como a câmera não é perfeita, a gente passa pelo processo de edição para refinar a fotografia e deixar ela mais próxima do que aquilo que você idealizou. Mas esse é um assunto para um outro vídeo do canal. Então, assim, desde muito nova, eu tinha essa percepção sobre a fotografia e sobre a edição. Mas, na minha época, que eu já estou sentindo o cheirinho dos 30, na minha época, não era muito viável viver de fotografia. Ainda hoje, a fotografia não é tão simples assim, não é tão fácil. Sabemos que a fotografia ela é uma profissão cara e não muito valorizada. Mas esse também é um assunto para um próximo vídeo aqui no canal. E então, eu descobri um projeto na minha cidade na época que se chamava Vivo Clube. Nesse projeto de audiovisual, a gente, além de encenar, a gente também aprendia algumas técnicas, né? Algumas configurações da câmera, enfim. E foi muito incrível pra mim, assim, foi assim um divisor de águas esse curso. Eu sou muito grata, porque foi realmente onde deu esse start, sabe? Tipo, eu pensei, realmente, eu gosto disso, eu quero viver disso, eu amo fotografia. Então foi um projeto muito legal, foi crescendo assim com o tempo, a gente chegou até a gravar um curta-metragem muito legal. E eu totalmente produzido assim pela gente. Nossa, aquilo, quando chegava o dia da aula, eu ficava assim, eufórica, porque eu amava fazer esse curso, né? Esse projeto aí de audiovisual. Num belo dia, dentro desse projeto, teve um workshop com um profissional mesmo, né? E ele era um grande fotógrafo da região, já dava aula de fotografia aqui nas cidades vizinhas, né? Então, assim, foi muito enriquecedor. Foi assim realmente o start. Ali, aquele ponto foi assim o divisor de águas mesmo, que eu falei, realmente eu quero viver disso. Eu amei, eu amo fotografia e eu quero. E quando eu mostrei as minhas fotos para ele, ouvir da boca dele falar que eu realmente tinha um olhar diferente, de que minha fotografia era legal e que eu tinha que continuar seguindo, isso me deu uma força, assim, sabe? Tipo, uma vontade mesmo de continuar seguindo o caminho da fotografia. Foi muito legal ouvir isso dele. Mas, como eu já disse, a fotografia não é uma profissão muito fácil de seguir. E então eu deixei ela um pouquinho de lado, adormecida por um tempo, e fui fazer faculdade. Sou formada em biologia. E aí, assim, fui uma aluna belezinha, concluí meu TCC, me dediquei muito, porque quem me conhece sabe que eu amo estudar. Amo, amo, amo. Já fiz, assim, incontáveis cursos, tenho diversos diplomas, certificados, enfim, eu amo estudar. Então, sempre quando eu me proponho a fazer algo, eu vou até o fim, concluo e faço bem feito. Sempre eu faço o meu máximo no momento, naquilo que eu tô fazendo. Eu sempre dou o meu máximo naquilo. E eu concluí a faculdade e tal, só que não me preenchia. Eu não queria realmente viver daquilo, sabe? Eu gosto muito de contemplar a natureza, gosto de camping, gosto de, sabe? Eu gosto muito de tudo isso, porém não gosto de trabalhar com isso. O que me confundiu nesse período, que eu estudei achando que eu ia me encontrar nessa profissão, porém na verdade aquilo era realmente um hobby. Então, assim, é uma profissão que virou hobby, e o meu suposto hobby, que é a fotografia, virou minha profissão. É confuso, mas vocês entenderam, né? E então, eu não queria atuar na área da biologia, eu concluí a faculdade, peguei meu diploma, mas deixei ele lá guardadinho e fui trabalhar no CLT. Carteira assinada, numa fábrica e tal. Fiquei um bom tempo trabalhando nessa fábrica, eu gostava muito de trabalhar na fábrica, inclusive. Foi uma fase assim, muito divertida na minha vida, cresci muito, conheci pessoas incríveis, foi assim uma fase maravilhosa. E quando foi em 2019, eu estava lá trabalhando e aí estourou a pandemia.
começou a história da pandemia, coronavírus pra lá, pra cá, eu comecei a ficar desesperada. Porque eu tenho um filho, né? Na época eu já tinha filho, e ele tem asma, bronquite, então assim, falava que era mais vulnerável para as pessoas que tinham problemas respiratórios, então assim, eu comecei a ficar desesperada, nervosa, não sabia o que aquilo, né, o que era realmente aquilo, tava todo mundo assustado, todo mundo, assim, uma fase muito difícil da gente se recordar, é muito difícil lembrar disso, desse período. Mas, tendo isso em mente, né, sabendo que meu filho era mais vulnerável a isso, eu fiquei em casa. Fiquei uma semana em casa e não fui trabalhar. E o resultado é meio óbvio. Quando eu fui vendo as notícias de que não era tudo aquilo, que ainda estava lá na China, que poderia ser um pouquinho mais tranquilo e tudo mais, eu retornei ao trabalho. Quando eu retornei ao trabalho, adivinha? Lógico, né? Fui mandada embora. Lógico. Na época, eu fiquei assim, meu Deus, o que vai ser de mim? E eu fui mandada embora em plena pandemia, com filho. Então, assim, eu já sabia que a biologia não era algo que eu queria seguir como profissão. Eu até tentei dar aula um tempo, sabe? Mas não é pra mim. Não foi legal, sabe? Então, eu já sabia que a biologia era uma carta fora do baralho. E aí, eu me arrisquei, eu tentei, eu falei assim, vou ter que arriscar, vou ter que empreender. Passou até pela minha cabeça fazer brigadeiro gourmet, pra vocês terem uma noção. Eu estava realmente desesperada, porque eu não sabia como eu ia ajudar meu marido nas despesas de casa. E a gente tinha aluguel pra pagar. Nossa, foi uma fase, assim, horrível. Eu achei que eu nunca ia superar aquilo. E aí, despertou em mim a fotografia. Meu marido olhou e falou assim, mas se você fizer umas fotos, assim, só pra ganhar um dinheirinho, faz uma foto aí da galera e tal, da família. E ele, na época, ele tinha me dado uma câmera, não era uma câmera profissional, era uma câmera semi-profissional. Mas porque ele sabia que eu sempre amei fotografar, sempre que eu vou viajar, eu levo a câmera, enfim. E ele me presenteou com essa câmera, que era uma qualidade muito boa, muito superior daquela mini câmerinha que eu tinha. E ele me presenteou. E ele falou, faz umas fotos com ela. E aí eu falei, eu vou arriscar. E se der certo? E já com isso em mente, já fui colocando nos grupos da família, que eu tava tirando foto, quem quisesse era só chamar. E uma amiga me chamou. Falou, eu quero fazer um smash the cake, né, da minha filha e tal. E vem cá, fazer umas fotos sem compromisso e tudo mais. Fui. E eu amei. Gente, aquilo foi, eu falei, meu Deus, que delícia tá aqui. Pegar aquela criança lá, amassando no bolo, fotografar, ver aquele sorrisinho, ver a alegria, o brilho nos olhos da mãe, do pai, vendo aquele resultado. Eu falei, nossa, eu quero isso. Eu quero viver disso. E aí eu comecei a fotografar a família, comecei a fotografar as minhas primas que estavam gestantes na época, comecei a oferecer meu serviço. Vocês pensam que eu tava com medo? Vocês pensam que eu tive medo? Não tive medo, não. Se a porta fechasse na minha cara, eu arrombava. Eu comecei com o que eu tinha e dei o meu melhor com o que eu tinha. Cheguei até a fotografar batizados com uma câmera, que eu vou colocar aqui o modelo pra vocês. Super simples, limitada e o resultado ficou excelente. Eu sou apaixonada pelas fotos até hoje. E não foi só um batizado, foram vários batizados, aniversários. Eu fiquei por muito tempo trabalhando com essa câmera e foi ela que realmente me deu esse start, me deu esse pontapé de começar mesmo, não ficar pensando no equipamento, me limitando em equipamento, porque eu sabia que equipamento de fotografia profissional é caro, a gente sabe que é muito caro. Mas se eu ficasse me lamentando sentada no sofá, eu não ia fazer dinheiro. E na época, quem que ia me empregar? Eu tinha um filho pequeno, eu tinha contas a pagar e estava no meio de uma pandemia. Ninguém ia me dar emprego. Então, se eu não fizesse dar certo, não tinha plano B. Não tinha outra solução. Então, eu fiz dar certo. Com o pouco que eu tinha, eu fiz dar certo. E fui crescendo aos poucos. E hoje estou aqui para contar essa história para vocês.
E foi só um resumo, né? Porque na verdade tiveram muitos mais tropeços, muito mais história no meio desse caminho. Mas para vocês conhecerem um pouquinho da minha trajetória e dizer para vocês que nunca vai ser fácil. Eu nunca subestime a trajetória de ninguém. E se você quer realmente começar, começa com o que você tem em mãos. Faça o seu melhor com aquilo que você tem hoje. Nunca fique esperando o melhor equipamento, a melhor oportunidade. Não, senão você nunca vai sair do lugar. Comece com o que você tem e faça dar certo, assim como eu tenho feito. E é isso! Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.